Não deixe de se inscrever nesse canal e nem de curtir as palavras que aqui são colocadas. A Bíblia é muito rica em figuras e símbolos. Tudo isso para nos ensinar a respeito de Deus e do seu reino. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, ela é cheia de comparações. É importante prestar atenção nessas comparações, porque elas são ensinamentos que nos levam a, a uma proximidade maior com Deus, a um relacionamento de intimidade maior com Ele. Tudo isso para crescermos no amor e na nossa gratidão e de sabermos que a vida dele está em nós, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, e entendermos e através da compreensão de sabermos quem ele é, nós passamos também a entender quem nós somos. O Salmo 27 é um salmo de Davi e ele começa falando sobre luz. Nós sabemos que o contrário da luz são as trevas, e é muito interessante porque o significado da luz na Bíblia, ele é de uma importância muito grande. A Bíblia dá muita importância ao significado da luz, seja ele literal ou metafórico. Deus é intimamente associado à luz, porque ele a criou. A luz é usada como indicador de tempo. Ela marca os dias, ela marca as noites. É associada com a vida, com a salvação, prosperidade, sabedoria e justiça. As trevas, por um outro lado, é associada com a morte, a falência, o sofrimento, a separação de Deus, que é o pecado, e loucura. Então a Bíblia traz essas comparações e faz de maneira muito clara essas associações, né? Em João 1,7, João descreve a respeito de Jesus, ele fala que Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. E ele está falando a respeito da vinda dele, né? Fala que ele estava vindo para verdadeiramente iluminar a todos os homens. Por isso que quando nós entendemos a obra salvítica de Cristo, nós podemos ter a luz dele em nosso interior. Né? Jesus mesmo afirma em João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E o Salmo 27, ele é muito interessante porque Davi começa esse salmo. Os salmos são cânticos, né? Ele começa esse cântico falando sobre a luz e sobre todas as coisas recorrentes quando eu tenho essa luz dentro de mim. Por isso é muito importante ficarmos atentos à importância da luz que o Senhor Deus quer trazer em nosso interior. Então ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A luz e a salvação aqui estão sendo colocadas no mesmo termo. Salvação não pode vir sem luz. Porque no momento em que a salvação entra no nosso interior, nós começamos a enxergar todo o plano salvítico, nós começamos a enxergar a palavra de Deus, nós começamos a entender, através da luz que vem junto com a salvação, sobre o reino de Deus, que automaticamente é implantado no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Então ele diz que quando a luz entra em nosso interior, o medo vai embora. Nós temos tanta dificuldade com o medo, né? Nós seres humanos temos receios, temos medo, e disso aqui Davi vai tratar de forma bem clara. Então, repetindo, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, de quem terei medo, né? O Senhor é a força da minha vida, e ele começa a entender que quando a luz de Deus está no interior dele, ele entende que o Senhor é a força da vida dele. E ele não tem que ter receio de nada, porque ele entende a força de Deus
que está dentro dele. Meus irmãos, às vezes nós passamos por tantos problemas que nos trazem receios, inseguranças, mas quando nós temos a luz do Senhor, nós sabemos que a força dele para vivermos esses momentos está conosco, né? No versículo 3, ele ainda vai falar sobre isso. Ele fala de um levante muito maior, ele está falando de um levante espiritual, de um levante emocional e talvez até de um levante ali real na vida dele, né? Porque Davi teve muitos inimigos, guerreou muitas guerras. Aí aqui no 3 ele diz assim: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Então ele começa a trazer, porque a luz está dentro dele, a força ele pode enxergá-la. Então ele começa a trazer um sentido de um caminhar mais confiante. Não interessa se sejam poucos ou se é um exército que o está cercando. Ele está falando que mesmo assim ele confiará no Deus da vida dele. E no 4, ele vai falar de uma busca de intimidade muito grande. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É um desejo de estar perto de Deus, é um desejo de habitar com Deus, é um desejo de entender que Ele também é a habitação desse Deus. Então, esse é o chamado de Davi para esse salmo. Vamos prestar atenção. No 5, ele vai falar de uma proteção, ele vai falar de um esconderijo. Quando a luz, a força está dentro de nós, quando nós entendemos que nós podemos confiar, muito embora um exército nos cerque, nós podemos confiar nesse Deus vivo. Ele diz assim: pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Existe um lugar que Deus prepara para nos esconder literalmente nos dias de adversidade. É isso que Davi está colocando aqui. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Nós não temos que temer. Deus é Deus fiel à sua palavra. Ele está dizendo aqui que na adversidade ele nos esconde no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo nós vamos estar guardados e ele vai nos colocar sobre uma rocha, ele vai nos trazer firmeza para que nós possamos atravessar os momentos de adversidade. E depois também ele fala sobre uma busca, um chamado que Deus tem para ele. No versículo 8, ele diz assim: quando dissestes, ele está falando para Deus, que Deus disse para ele, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. É importante que nós possamos buscar o Senhor, não apenas nos ajoelhando aos pés dele, mas podendo buscar, aqui está de uma forma metafórica, trazendo um sentido de intimidade maior, de buscarmos a face de Deus, de entendermos como Ele é. Quando Filipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus falou, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, buscar através do Senhor Jesus, buscar através da luz do Espírito Santo, através da luz da palavra, buscarmos a face do Senhor. E no 9, ele fala, não escondas de mim a tua face, porque ele está numa busca, ele está numa procura dessa intimidade com Deus. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu és a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Agora ele vai entrar num campo de desamparo. Quem de nós nunca se sentiu desamparado? Aí no versículo 10 ele fala assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Então ele fala do maior desamparo que o ser humano pode ter na vida, é o desamparo dos pais. Ele está falando que ainda que isso acontecesse, o Senhor o acolheria, o Senhor o
recolheria, o Senhor o aceitaria. E no Salmo 36, versículos 7 e 9, ele continua falando sobre essa luz. Ele diz assim: quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Aqui ele já está falando de uma constância desse amor. Por isso os filhos do homem se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartam da gordura, da fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber correntes das tuas delícias, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então é só na luz de Deus que nós podemos ver a luz. No Salmo 56, versículo 13, ele diz assim: pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Então é esse chamado que esse salmo nos traz, para nós enxergarmos a luz que já está em nós. Se você ainda não consegue ver essa luz, clame pelo nome de Jesus. Clame para que Jesus venha ser o verdadeiro luzeiro no teu interior. Que o Senhor nos abençoe com a sua luz, em nome de Jesus.